Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, meu Deus, eu me coloco, Senhor, diante do teu altar, te peço licença, te peço perdão dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, Senhor. Já apresento, Senhor, a vida da Cátia, já apresento a vida de cada um aqui especial. Senhor, nos ajuda, nos dá o livramento, toma nossas vidas em tuas mãos, nos cobre, Senhor, com todas as armaduras celestiais. Possamos, Senhor, nesta noite aprender e escrever na tábua do nosso coração cada palavra, Senhor, para que não venhamos pecar contra Ti. Visita, Senhor, a irmã, Senhor, teve a televisão dela roubada, Senhor, restitui. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, gente. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, a Ti toda honra, glória, louvor, exaltação. Meu Senhor, nós nos encontramos nesta hora em Tua presença, Pai, para lhe pedir pela vida de cada um, meu Senhor, das famílias representadas, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, quebra o laço, desfaz o desembaraço. Deus, em nome de Jesus, manda fogo do alto céu para queimar, para desfazer, para anular todo o trabalho, meu Pai, tudo aquilo que está sendo feito, Pai, nas encruzilhadas, oferecido aos demônios, os seus anjos caídos, para querer destruir as nossas vidas. Pai, nós te pedimos que, em nome de Jesus, que a Tua presença seja real na vida de cada um, meu Senhor. Toma a Luciana, toma a irmã Kátia, guarda com toda a sorte de bênção espiritual e material em Cristo Jesus. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o povo de Deus diz... Amém. 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 Eu estava pesquisando, fazendo as minhas pesquisas. Irmãos, olhem, nesse universo chamado batalha espiritual, existem pessoas que crêem. Pessoal, fecha o microfone, fazendo favor. E existem pessoas que não creem, certo? Mas isso aí cabe a cada um, como eu sempre digo, faça a prova de Deus, porque quem pode responder é Deus. Nenhum homem aqui na face dessa terra é sabedor de toda a verdade. Eu sei que a gente temos que nos aprofundar nas coisas do Senhor, sim, entendeu? Mas assim, eu respeito cada pessoa que está aqui, mas eu só digo assim, o que vocês não entenderem do mundo espiritual, não toquem, não questionem. Se houver qualquer dúvida, porque a dúvida vai existir sempre nas nossas vidas, não fale algo que você não conhece o âmbito espiritual, porque, irmãos, olhem, o diabo ele é estrategista. A primeira coisa que o diabo vai querer fazer na sua vida, é nos enganar. E nos enganar com a palavra. Ninguém pensa mais em uma palavra, porque ele, quando foi tentar Jesus, ele tentou Jesus com a palavra. Então, assim, eu estava fazendo os conteúdos, fazendo umas pesquisas, e existe, sim, as pessoas que crêem e as pessoas que não crêem. Mas, irmão, a Bíblia diz que o nosso Deus é espírito. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele é espiritual. Gente, sim, ele é espiritual. Mas ele usa as coisas materiais para destruir a gente. Porque, irmão, no mundo espiritual, com nossos olhos, a gente não vê nada do espiritual. Só quando Deus dá a visão aberta que você pode ver. E eu estava hoje eu estava ouvindo a Tânia Tereza, estava ouvindo outros irmãos falando sobre batalha espiritual. E é uma coisa, irmão, muito séria. É uma coisa, irmão, não estou dizendo você aqui, irmão, que a gente tem que generalizar tudo é espírito, tudo é demônio, não. Até porque a gente não pode dar ao diabo uma legalidade, uma autoridade a ele que ele não tem. Primeiro, batalha espiritual já está ganha. Por que já está ganha? Porque Jesus já ganhou no Calvário. Deus não se preocupe que Deus, quem estiver falando, Deus está descendo do céu e guerreando com espada, de forma nenhuma. Deus nunca sai do seu trono para guerrear com o diabo. Em momento nenhum. Nem se você for ler lá em Ezequiel, quando ele foi expulso do céu, foi
É Miguel que expulsou o diabo do inferno, o diabo do céu. Não foi nem Deus. Deus não moveu um dedo. A gente pode ver, irmãos, no livro de Jó, quando o diabo sobe aos céus. Gente, se você for ler o contexto, você vê que o diabo não chegou lá fazendo arruaça, dizendo, eu sou o diabo, não. A Bíblia diz que o próprio Deus o convidou, diz que ele estava numa espera, e Deus disse assim, tu visse o meu servo Jó? Não foi nem o diabo que começou o diálogo com Deus, foi Deus que começou a perguntar ao diabo. Então, assim, gente, existe sim, a ação demoníaca existe, mas vocês têm que entender que nós nessa batalha, nós já somos mais do que vencedores. Agora sim, não é você ficar de bracinhos cruzados esperando que Deus vá guerrear suas guerras, porque, deixa eu ilustrar, estava ouvindo algo muito interessante. Todo mundo que recebeu o milagre de Jesus, ele teve que ir até Jesus. O cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele ouviu. A mulher do fluxo de sangue, ela rompeu uma multidão. Imagina, você 12 anos e ela rompeu uma multidão. Ela não se preocupou. Ela sabia que se fosse pega naquele momento, ela ia ser o quê? Apedrejada. Mas ela não se preocupou. Quando Jesus estava na casa de Mateus, o que aconteceu? O povo, até o telhado de tanta gente, desceu paralítico, porque quem queria um milagre, irmão, tinha que ir atrás. É da mesma forma eu e você. A gente estamos aqui lutando pelo milagre. E quem quer um milagre, irmão, tem que ir atrás. Deus não criou filhos mimados, não, que tem que ficar esperando o presente de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, meu irmão. Infelizmente, as igrejas não estão preocupadas com o espiritual do ser humano. Porque, irmão, não vou generalizar, tem sim, tem muita coisa que se faz que é absurdo, mas eu nunca, irmão, gostei de tocar em nada que eu não entendesse. Aí você pode dizer assim, mas, irmão, as universais é cheia. Irmão, não toque, porque ali, irmão, Deus honra, sabe quem é, irmão? É a fé do povo. Porque você pode ver, na Universal vende tijolo, vende feijão, vende um monte de coisa e o povo compra. E, irmão, e por incrível que pareça, Deus realiza esse milagre. Porque a nossa fé, é como dizer um ato profético, é a nossa fé que faz Deus honrar, é a fé, porque você está acreditando. Muitas vezes as pessoas que você liga acreditam naquele objeto, mas não é, gente, é a nossa fé, é um símbolo que nós estamos tendo de fé. E é tanta gente, irmão, criticando, falando e dizendo e questionando. Não questione mais, não questione. A gente que gosta de questionar muita coisa. E hoje eu estava de manhã assistindo uma pregação e ouvi isso. Quando nós acreditamos em Deus, sabemos quem Ele é e sabemos a promessa que Ele fez, está tudo certo, irmão. Ninguém confia de Deus hoje e desconfia dele amanhã. Aí você entra numa luta dessa, como eu vejo, gente, um monte de gente só querendo casamento, não. Foi como Tânia Teresa disse, é muita gente ferida na alma, com feridas espirituais, irmãos, querendo que Deus faça algo, mas pela vida do outro, se esquece que primeiro nós temos que ser tratados e curados. Porque não existe, irmão, tenha certeza, eu digo para todos vocês aqui que estão esperando um casamento pleno, e até os que têm suas esposas em casa, sabem as lutas que são. Mas eu quero dizer para vocês, para ter um casamento pleno, um casamento cheio da presença de Deus, irmãos, a gente tem que viver uma cura espiritual. Irmãos, eu estava conversando com o Senhor sobre algo que eu estudei, e o Senhor falava comigo assim, quanta gente ferida na alma, quanta gente maquiando, irmão, uma coisa ainda que não viveu. Eu estou feliz depois da campanha, porque eu sei que muita gente aqui cresceu espiritualmente, não vê restauração de casamento como via antes, já vê de outra forma. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, gente, eu vou dizer algo aqui a vocês, muito sério.
Eu nunca que me apresentei como maior que ninguém. Não, hoje eu não atendi ninguém, graças a Deus. Meu esposo passou o dia desde que eu estava em casa, passou o dia todo em casa, ficou por aqui, ele saiu agora, disse que foi trabalhar, mas quando ele foi não importa. Ficou aqui mansinho, não tem aquele mansinho que eu disse assim, não, é outra pessoa. Isso, irmão, o poder da campanha, eu não pedi nada para Deus, não, estava aqui, passou o dia e mandou ajeitar umas coisas para ele, e conversando umas coisas da igreja comigo. Eu vi o trabalhar de Deus na minha vida. Eu estou dizendo aqui, a irmã Kátia. Meus filhos estão calmos. É aquela calmaria que todos os dias vocês tinham gente que profetizava para mim. Vocês viram que foram dias de guerras que eu vivi. Mas ele veio ontem, eu pensei até nem dele vir. Ele veio, dormiu, passou o dia todo limpando aqui, me perguntando, mandando irmão, até comprar as coisas que nunca mais eu tinha ido. Ele me deu o cartão para eu ir. Mas, irmã Cátia, irmão, isso é milagre. Para uma pessoa que me repudia, que me rejeita. Irmão, isso é milagre. E eu fiquei observando. Ele mandando eu ir comprar as coisas. Eu até me abusei. Eu disse, eu não quero ir mais não. Eu já fui umas 4 vezes. Mas isso é milagre, irmão. A gente não vive de milagre só, mas coisas pequenas, irmãos. É milagre do Senhor. E isso, irmão, foi reflexo de uma campanha. Hoje eu vi meu marido com meus filhos, almoçando com os meus filhos na mesa e conversando. Algo, irmão, que há muito tempo eu não via. E eu sei, irmão, que ele pode estar lá, ele pode estar envolvido, mas eu sei que vai chegar o dia que Deus vai dizer assim, Kátia, foi só até hoje, daqui para diante, não mais. Então, gente, vamos nos curar. Vamos curar a nossa alma, porque do outro lado, irmão, tenha certeza que quando a gente descansa no Senhor, Ele faz. Ele vai tratando, Ele vai trabalhando, Ele vai fazendo. E eu fiquei vendo o trabalhar de Deus na minha vida e preparando alguma coisa para eu. Eu fiquei tão triste porque eu não pude hoje estar conversando nem ligando para ninguém. Então, quando tentei responder algumas pessoas ainda no Zap, mas assim, tenha certeza, irmãos, Deus não foi injusto em momento nenhum na nossa vida quando nos colocou nessa situação. Quando você olhar para a sua dor, para a sua luta, para a sua guerra, se sinta um privilegiado. Irmã Cátia, um privilegiado sim. Porque, irmão, você conheceu tantas e tantas pessoas. E eu estava dizendo, eu disse para a Luciana, eu disse, Luciana, tem hora que dá vontade de eu parar com tudo isso. E eu disse mesmo para Deus, Deus, eu não tenho meu casamento restaurado. Eu vivo uma situação. E para acabar de piorar, irmãos, um monte de gente me perseguindo. Aí eu e a Luciana, inventando mentiras e calúnias, dizendo que eu corro atrás de vocês, que eu coloco pessoas a pulso nos grupos. Eu nunca fiz isso. Cada um que vou aqui, eu sou educada, e quando vai para o grupo, eu faço, você quer, quando não quer, pergunta. Eu nunca coloquei ninguém em grupo nenhum meu, sem permissão. Fui lá e coloquei. Todo mundo que eu vou, quando sai, pode perguntar, quem já saiu do grupo, eu vou lá, pergunto por que foi, um dia que o celular está cheio, um disse que desistiu. Mas eu nunca, irmão, fiz isso. O povo querendo denigrir a minha imagem, me chamando de macumbeira gospel, irmã. Cuidado no que se fala. Cuidado. Eu fui uma dessas. Eu já critiquei muito. Mas hoje eu não critico não, irmã, porque as minhas maiores batalhas foi vencido com as coisas sobrenaturais do Senhor. Eu nunca que aconselhei, quem já me aconselhou comigo, que liga, que me pergunta. Eu nunca, irmã, dei um conselho. Eu gosto de brincar, eu brinco, vocês brincam. Olha, gente, o Déboras, ele é um grupo de oração. Eu aconselho o casamento quando me impede a minha opinião, certo? Eu estou aqui lutando por meu casamento, sim, mas a minha luta aqui maior com vocês é vocês entenderem o âmbito espiritual e guerrear as suas guerras. Eu não estou aqui questionando o posicionamento de Walter, de Guapo, de remanescente de ninguém. Não, eu não estou aqui, e até falei,
aprendam com a palavra do Senhor, entendeu? Em momento nenhum aqui eu dei live falando de casamento, que era casamento. As minhas lives é só oração, jejum, guerrear, se curar, entendeu? Se curar espiritualmente falando. O intuito do Débora é de pegar essas pessoas que estão super machucados, que não sabem o que é uma guerra, o que é um casamento. Para que foi chamado? O meu intuito do Débora é restauração de vidas e famílias. Porque um casamento, quando se destrói filhos, se destrói mulher, se destrói marido, se destrói uma família. Eu digo porque na minha casa mexeu com tudo. Todos nós, dos meus filhos ao meu esposo que está. Todo mundo. Então, assim, eu não tô... Porque, irmão, quando a gente abençoa outra pessoa, Deus nos abençoa o dobro. Quantas vezes, irmão, eu fiz feira aqui para levar povo, eu levava roupa, a gente dava comida, os mendigos aqui do centro da cidade, os meninos faziam 150 marmitas com roupa, irmão. Você não sabe a alegria quando você vê aquelas pessoas na fila recebendo uma comida. Eles correm atrás de você, quando o carro da gente parava, irmão, eles corriam. Eita, os irmãos chegou, os irmãos, tia, e os menininhos, tia, a senhora tem, a gente levava pipoca, pirulita. É gratificante, irmão, você dar comida a alguém. E eu fiz muito isso, e ainda faço, mesmo sem ter condições, eu faço. Irmãos, a gente não está aqui sendo o Senhor da razão, não. Eu nunca disse que sou pastora, vocês que me chamam de missionária, mas eu fico até constrangida, porque eu sou tão pecadora que eu digo, Deus, eu não tenho esse título. E se eu ensinei alguma coisa que é errada, alguém diz que vocês me perdoem. Se eu fui alguma vez, eu tive alguma conduta. Eu saí 7 dias aqui da minha casa. Quantas vezes eu vim sozinha, sem ninguém na rua. Capaz de a pessoa levar meu celular. Muitas vezes doente. E eu ia, porque eu ia, irmão. Não era para receber dinheiro, era porque cada dia que eu vinha e voltava, eu via o que Deus fazia na vida do irmão Israel, fazia na vida de vocês. Isso para mim, no dia que a mãe da Alana aceitou Jesus, ela se abraçou lá, chorando. A gente ficou tão feliz que parecia que a gente tinha ganhado na Mega Sena. Imagine o céu quando recebeu a alma daquela mulher. E eu fiquei muito triste, me chamando de macumbeira gospel. Irmão, que título é esse? E eu comecei a me perguntar. O inimigo veio matar, roubar e destruir. Ele vai fazer de tudo para que a senhora não semeie a palavra de Deus. Ele vai inventar sempre essas coisas. Agora, a fé e o milagre está dentro de cada um das pessoas. Entendeu? Jamais, se alguém chegar para mim para me falar da senhora, eu vou chegar e sair do grupo. Não. Eu estou com a fé, eu recebi o milagre, eu recebi a cura. Então as pessoas têm que entender isso. Não é, entra agora mesmo, já chegou a 59, já saiu um bocado de gente, entra e sai. Como quer receber cura e libertação? É assim, entrando e saindo? Não pode, irmã. As pessoas têm que se firmar os pés, dizer assim, eis-me aqui. É por isso que a senhora diz bem claro, gente, a coisa é séria. Mas as pessoas não querem saber de coisa séria, irmã. Nem todo mundo. A senhora vê que aquela mesma pessoa que Jesus alimentou foi a mesma pessoa que disse crucifica. É o que está acontecendo com a senhora hoje. Então, assim, eu creio que as pessoas precisam entender, gente. Se você entrou, vá até o final. Porque você fica brincando com o mundo espiritual, fica levando manzelas para sua casa e não está percebendo. Entra, sai, dá risada, sai, volta de novo. Não pode, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Eu estou aqui me mordendo de ver as pessoas entrar e sair. Isso é coisa séria, não pode ser assim, gente. Desculpa aí, irmã. Peça direção a Deus. Se você não se sente à vontade com o que é ministrado, com o que é feito, fique à vontade, tá certo? Fiquem à vontade. Eu tenho o mesmo carinho. Vocês sabem que eu tenho. Vamos lá, gente. Os tipos de oração. Olha, irmãos, existem vários tipos de oração. Quando nós entramos na presença do Senhor, a gente não pode fazer aquela salada de fruta. Senhor, abençoa
e entra com saúde, e entra com provisão, e vai lá, entra no terreno do inimigo, e vai lá e bota nojo na OM, não. Irmãos, cada momento da nossa vida há um tipo de oração. Aí eu coloquei algumas aqui. Oração de súplica. O que é oração de súplica? A súplica é uma forma de oração em que a pessoa, humildemente ou sinceramente, pede para outra pessoa, fornecendo algo para que as pessoas que estão perdidas em nome de Jesus, ou alguém, bendito seja o Senhor, pois ouve as súplicas. Aí, Salmo 28, 6. Então, assim, a oração de súplica, essa oração que nós estamos fazendo, nos colocando no lugar da outra pessoa. Nós estamos suplicando ao Senhor pela vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Nós estamos se pondo assim na brecha. Nós estamos se pondo na brecha por aquela pessoa. Então, quando você estiver orando dessa forma, você está fazendo uma oração de súplica. Você está suplicando, você está tirando se pondo no lugar daquela pessoa e suplicando pelaquela pessoa. Então, sempre que você for orar pelaquela pessoa, pelaquela vida, você está suplicando por ela. Foi o que aconteceu com Abraão, né? Abraão, ele se pôs na brecha quando Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Aí ele começou no diálogo com o Senhor, dizendo, Senhor, mas se tiver assim, irmão, Deus sabia tanto que ali não tinha, a não ser a família de Ló, e mesmo assim, só saiu 3, irmão, porque nem a mulher dele saiu. Ele só disse, quem sair de lá não olhe nem para trás. O mesmo jeito, irmão, quando a gente sai do pecado, a gente não pode nem olhar mais para trás, porque, irmão, se olhar para trás, irmão, se perde no caminho. Então, quando a gente se põe na brecha, irmão, tenha certeza, se pôr na brecha, Deus age. Isso se chama oração de súplica. Aí tem a oração de adoração. Como é essa oração? A oração de adoração deveria ser um elemento essencial na sua oração. A palavra moderna, adorar, vem do latim, adore, reter culto à divindade, venerar, amar, extraordinariamente. Este significado indica que a oração de adoração deveria consistir na expressão de dignidade, respeito, reverência oferecidas a Deus. Aí, Salmos 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha não há, nenhum como o nosso Deus. Irmão, o livro de Salmos, ele foi um livro escrito por Davi e outras pessoas, onde ali, irmãos, se você for olhar, a maioria dos salmos era um cântico, uma adoração a Deus. Então, irmão, quando nós fazemos uma oração de adoração, é aquela oração que a gente se derrama e diz, Senhor, Tu és grandíssimo, eu te louvo, porque, irmão, a gente pede tanto a Deus, tanto, e tem esse momento que a gente se esquece de pedir na oração de adoração. Então, sempre que, olha, irmão, se o cristão tirar 24 horas de oração, irmão, ele tira, sabe por quê? Porque se já pensou, a gente passasse 1 hora adorando a Deus em oração, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é bendito, o Senhor é eterno. Jesus, eu te louvo, mesmo com a minha dor, tu estás comigo, irmão. Isso são orações de adoração. É quando você para. Você não vai pedir por ninguém nem por nada. Você só vai o adorar, o santificar, dizer que Ele é grandíssimo, que o louva. Isso é uma oração de adoração. Eu não sei se você tem esse ato de dizer, Senhor, o Senhor é grande, é grandíssimo. Irmão, porque a gente só tem o costume, muitas vezes, de adorar o Senhor na hora do louvor. Mas é tão importante, irmão, que a gente feche a porta do nosso quarto e comece a adorar e dizer que é grata, até, irmão, pelas coisas ruins que vêm, porque isso, irmão, é uma adoração. Aí vamos para oração intercessória.
A oração intercessória é a oração por outra pessoa. Um intercessor é aquele que toma o lugar de outro e invoca a favor de outra pessoa. A Bíblia de Estudo define intercessão, oração santa, de fé, perseverante, através a qual alguém invoca o nome de Deus a favor de outra pessoa que desesperadamente precisa de uma intervenção de Deus. Aí Jó 42:10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que possuía. Irmãos, como é importante você ser um intercessor. Você sabia que a intercessão é um dom de Deus? Porque, irmão, não é qualquer pessoa que quer viver intercedendo por ninguém. Isso, irmão, é um dom que Deus dá. E peça esse dom a Deus de interceder, de se pôr. Agora mesmo, a gente fizemos uma oração intercessória. Nós intercedemos por pessoas doentes, pela irmã que está precisando da televisão dela, né? Ela disse que sabe quem foi. Quando ela falou isso, eu me lembrei até de um testemunho de uma pessoa que roubou a coisa de outro. E o Senhor mandou ele louvar, e a pessoa começou a ouvir ela louvando, e ela louvava de um jeito, e a pessoa entendia o louvor de outro. E a pessoa chegou e foi lá e devolveu o roubo que tinha roubado. Eu não sei, irmã, se Deus vai fazer assim na tua vida, mas eu creio que Deus vai incomodar. Eu sei que Deus vai incomodar, porque aquilo que é, irmão, nosso, o diabo não pode tirar. Então, irmãos, peça a Deus esse desejo de ser um intercessor. Irmão, um intercessor, irmão, ele para o que está fazendo para interceder pela vida do outro. Vocês já são um intercessor, porque vocês estão intercedendo por alguém que foi embora, que não quer você. Mas tenha no seu coração. Irmã, eu sempre tive muita dificuldade para ser. Eu achava muito bonito pessoas que passavam horas orando e saía para orar, para interceder por alguém. Eu dizia, eu quero nada esse negócio para mim, tá por aí no meio do mundo. Aí Jesus disse, tudo que tu tá dizendo não para mim é o que eu vou te entregar. E hoje, irmão, o pessoal, uma Cátia pode orar, posso, saio por aí para orar, porque, irmão, faça que nem Jó. Jó, quando ele começou a interceder pelos amigos, que no final da luta de Jó começou a criticar ele, porque eles vieram, choraram com ele no início, mas no final eles começaram a dizer, não, Jó, tem alguma coisa errada. Tu tá em pecado. Jó, você roubou. E começaram a fazer 1001 acusações contra Jó. Se você ler o livro de Jó, você vai ver. Os próprios amigos que vieram no início se coçaram, choraram com ele, começou a interrogar Jó. Dizendo, não, tem alguma coisa errada. Oxe, tanta coisa. Não, tem alguma coisa errada. E a Bíblia diz, irmão, que quando Jó começou a interceder pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro. No instante. Então, irmão, comece a interceder. Ser um intercessor para Deus virar o teu cativeiro. E Ele quer virar esse cativeiro. A gente não foi chamado, irmão, para ficar preso, não. Seja um intercessor. Vá fazer a obra. Interceda só por isso, não interceda por outras pessoas. Hoje, irmão, ninguém quer ir para os hospitais, ninguém quer mais para a delegacia, ninguém quer mais profetizar na rua. Quer não, irmão. E eu, muitas vezes, quando a gente vê alguém pregando na rua, parece até que a gente está vendo um ET de outro mundo. Essa semana, teve um dia desse que eu estava lá, no terminal de ônibus, o irmão sozinho pregando. E o povo olhava, e os criticava, e até crente mesmo criticava. Eu via gente crente criticando. Por que ser uma hora dessa, gritando aí? Mas ele estava ali, irmão, pregando a palavra. E até os próprios crentes hoje vê o povo pregando a palavra, não incomoda, parece até que tem até vergonha. Acho que baixa até a cabeça, vixe, meu Deus, esse homem estava me matando de vergonha. Onde muitos deveriam estar lá, do lado dele, não pregando, mas entregando um folheto. Mas a gente não quer não, irmão. Muita gente, irmão, é crente 007. Vocês sabem o que é um crente 007? Aquele, irmão, que quando diz assim, aí fala, oxe, tu é crente, eu nem sabia. É tão mascarado que não tem nem a vida de crente. E às vezes até tem que mostrar o seu cartão de membro para dizer, não, eu sou crente mesmo. Sou crente 007, irmão. E muitas vezes, glória a Deus que aqui não tem, mas tem vergonha de pronto, não sou. Irmão, não é dizer assim,
eu sou de tal igreja, eu sou um cristão, porque o que vale na nossa vida é o cristianismo. Irmão, igrejas é um templo de adoração. Mas ali, irmão, Deus não criou religião nenhuma. Jesus não bateu assim, dizendo assim, eu estou abrindo a Assembleia de Deus, estou abrindo nenhuma, irmão. Jesus não abriu nenhuma igreja. Quem abriu foi o homem e colocou um título. Mas se você fizer uma igreja dentro da tua casa, ele está lá. Se você ficar na rua, ele está lá. Ali é um templo de adoração. Mas o templo maior somos nós. Nós que somos o templo do Espírito Santo. Então, que você seja um intercessor, não só por essa causa, mas pela causa do teu vizinho. Porque, irmão, se a gente for olhar, tem tanta gente, irmão, necessitado de uma oração, precisando que a gente venha lá, interceda por aquela pessoa. Então, a oração de ações de graças. A oração de ação de graça é aquele tipo de oração em que nós dedicamos a agradecer a Deus por todas as suas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, tanto física quanto espiritual. Geralmente, somos muito bons em pedir, mas péssimo em agradecer. Então, que tipo de oração, de ação de graça, seja feita cada vez mais constante em nossa vida de cristão? Irmão, é uma realidade. A gente, para pedir para Deus, eita boquinha abençoada. A gente pede tanto, irmão. Mas eu faço essa pergunta para você. Será que você tem feito orações de agradecimento? Eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, ó Deus. Eu agradeço, Senhor, até pelaquilo que eu não tenho, mas eu agradeço. Porque, irmãos, somos meros pedintes. E quando Deus demora, a gente fica que nem menino bochechudo, com raiva. Eu vou desistir porque está demorando. Eu não quero mais não, que Deus não me chamou para essa luta, não. O Senhor deu livre-arbítrio, irmão. O ser humano só quer desculpa. Pense como a gente quer desculpa para maquiar os nossos erros. Eu digo, irmã, tem vez que eu disse, eu vou lutar mais por isso mais nada. Estou cansada. Mas eu olho e digo assim, Jesus, para onde é que eu vou? Porque, irmão, a gente não tem. Sei que tem pessoas aqui que tem sim escolhas. Tem escolha? Tem, irmã, cadê? Tem. Mas outras não. Mas se você quer lutar essa guerra, vai embora mesmo. Se você acredita no Deus que fez a promessa e quem Ele é, irmão, descanse que Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele diz lá, em Jeremias, primeiro, que Ele é fiel e vela para cumprir a sua palavra. Não é palavra de carochinha, é a palavra dele, irmão. Passa os céus e a terra, mas Ele cumpre a sua palavra. Então, se nessa noite você crê que Ele faz infinitamente mais do que pensamos, pode ir embora, meu irmão. Se apegue. Vai ser complicado, difícil, mas se apegue a essa palavra. Acabou, seu irmão. Quando Deus bate o martelo, acabou. Não tem, irmão, quem possa revogar o que Deus falou. Pode, irmão, o inferno se levantar, fazer macumba, quizumba, trabalho, botar seu nome da boca do sapo, na boca de quem quiser, irmão. Não tem, irmão. Já está, essa batalha espiritual já está ganha. Até muito menos de você entrar, Deus já tinha ganho essa batalha. Oração de confissão de pecado. A confissão de pecado é aquele tipo de oração em que confessamos a Deus nossas falhas, nossos pecados. Nesse tipo de oração, nós precisamos apresentarmos diante de Deus, expressando a consciência de quão dependentes somos de sua graça e de sua misericórdia e seu perdão. Aí, Salmo 38, 18. Confesso a minha culpa em angústia e estou por causa do meu pecado. Irmão, pecado tem nome. Senhor Deus, perdoe todos os meus pecados. Não, irmão, pecado tem nome. Pecado tem que ser confessado. Por mais simples que seja, Senhor, pequei, estou aqui, Senhor. Jesus, eu fui assim. Mas eu sei, olha, irmão, o Salmo 51,
é a confissão do pecado de Davi. Você sabe por que Davi foi vitorioso, mesmo com todo aquele pecado que ele teve, mesmo a espada na casa dele? Porque ele disse assim, Senhor, pode ler, se você ler Isaías, Salmo 51. E tem uma parte que, o principal que Davi sabia, quando ele disse assim, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Porque ele sabia, irmão, se Deus retirasse o Espírito dele, Davi se destruiria. Foi o que aconteceu com Saul. Saul não cometeu nem a metade do que Davi fez. Mas Saul não pediu perdão. Saul, ele foi arrogante. E Saul não cometeu nem a metade do que Davi fez. Mas Davi sabia, irmão, que se o Espírito se retirasse dele... Irmão, tem pessoas aqui que têm esse problema de pecar e achar que não está sendo perdoado. Gente, o Senhor, assim que nós nos arrependemos, tenha certeza, o Senhor já gera o perdão. E a Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento. Irmão, eu passo na cara. Alguém pode vir lembrar do teu passado, mas Deus nunca vai lembrar. Você pode ser... Olha, você podia ser prostituta o tempo todo, se converteu, sempre vai ter alguém para dizer assim, olha, a ex-prostituta. Tá vendo aquela ex-prostituta? Ainda leva, irmão, ainda traz a lembrança, algo que você fez, mas tenha certeza que Deus nunca vai trazer em rosto quem nós éramos antes. Nunca. Não. A Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento. Mas sempre vai ter, irmão, um acusador que se chama Satanás, para levantar alguém e querer lembrar do nosso passado. Vai querer sempre alguém. Vocês têm pessoas aqui que têm experiência disso. Cometer alguma coisa, sempre vai ter alguém que vai querer lhe trazer ao passado o teu pecado. Mas não leve isso em conta, porque a partir do momento que você dobrou os seus joelhos, o Senhor perdoa automaticamente. Eu me lembro que aconteceu algo na minha vida muito pesado. Isso aí é um testemunho que eu vou dizer para vocês. Que eu sou crente, irmão, porque o Senhor me chamou e decretou, porque eu, com 15 anos de idade, eu conheci um jovem na minha igreja, Assembleia de Deus, aquela igreja muito rígida, muito cheia de coisa. E, irmãos, como eu amava aquele rapaz, na minha vida, meu irmão, era tudo para mim. E na minha mente de Kátia, o que aconteceu? Eu me entreguei a esse rapaz, irmão, foi um escândalo na igreja. Que só não me pegaram pelo braço e me jogaram fora, porque Jesus tinha um plano na minha vida. Tinha culto que eu entrava, as pessoas batiam na minha perna e diziam assim, você não é digna de estar aqui dentro. Irmão, até exame de corpo delito eu tive que fazer para mostrar uma virgindade. E não foi dias terríveis que eu vivi. Minha mãe se sentiu tão acuada que a minha mãe disse assim, Deus, livra a minha filha. Minha mãe aceitou Jesus. Não foi uma guerra. Deu até polícia. E quando eu cheguei na polícia, a delegada disse assim, essa igreja não tem vergonha do que está fazendo com você. Você tem que provar alguma coisa. Moça, eles sabem a humilhação que é esse exame. Irmão, para uma menina de 16 anos, que nunca tinha ido nem para um ginecologista. Mas, irmã, eu passei por isso. E o que me doía mais não era a perseguição da igreja. Era porque eu achava que Jesus não tinha me perdoado. Isso me corroía, isso me matava. Eu dizia, eu vou para o inferno. E quando eu entrava na igreja, irmão, toda a igreja olhava para mim. Aí jovem tudinho da igreja parou de falar comigo. Parecia até que eu tinha lepra. Eu ia para os cultos, eu ficava de cabeça baixa. Porque eu me sentia suja. Eu me sentia o povo me rejeitando. Para mim, para a igreja, as pessoas iam me buscar. Ainda bem, irmão, que ficaram 7 irmãos. De uma igreja de quase 200 pessoas. Foram 7 pessoas. E essas 7 pessoas que ficaram ao meu favor. A igreja toda virou as costas. E mesmo assim, irmãos, eles iam na minha casa me buscar. E eu com muita vergonha, irmão, quando eu entrava, já entrava de cabeça baixa. Eu ficava com todinho. E tinha gente que batia nas minhas pernas. Low battery, please charge.
E a mulher tocou no meu braço e disse assim: você não tem vergonha de estar aqui dentro, você não é digna de estar aqui. Irmão, minhas lágrimas caíram, eu baixei a cabeça. Eu não tinha força nem para sair. Eu disse: não, se eu me levantar agora na hora do culto, todo mundo vai olhar para mim. Eu baixei a cabeça, as lágrimas começaram a tocar. A outra que estava do meu lado pegou assim na minha mão e disse assim: Kátia, não se importe com isso não, porque Deus um dia vai te dar vitória. Irmão, foram dias difíceis. E eu ali humilhada, quando foi um dia eu fui para o círculo de oração. Deus trouxe um irmão de fora que nem conhecia a situação. Irmãos, o teu Deus, ele nos conhece. Eu vou dizer isso para vocês, porque Deus fez isso na minha vida. Eu era uma menina de 16 anos. E quando a moça disse: vamos para o círculo de oração, eu disse: vou não, que eu não aguento mais não ser tão perseguida. Irmãos, quando eu me sentei lá no último banco, o homem começou pregando a palavra, o pregador começou pregando a palavra. Do jeito que eu chegava, eu ficava com a cabeça baixa assim no banco, porque eu não tinha coragem nem de olhar para ninguém. E ele disse assim: ei, moça! A igreja parou. Eu não sabia que era comigo. Aí ele disse: essa moça que está aí atrás, alguém toque nela. E quando aquele homem... Aí a moça tocou em mim. Aí disse: é com você. Eu disse: comigo não. Aí ela disse: por quê? Porque não é comigo. Porque, irmão, eu sabia que Deus podia falar com qualquer pessoa ali, menos com a irmã Kátia. E um dia ele disse: moça! Ele. Aí baixei a cabeça, ele gritou novamente: moça! Olhe para mim. A igreja, irmão, cheia. E cadê a coragem? Irmãos, ela ainda disse: fique de pé. Desse ponto, matou a Kátia. E eu, naquela luta, disse: moça! E a igreja, irmão, calou. Ninguém falava mais nada, porque eu já estava tão envergonhada. E ele disse assim: moça, irmão, daquele homem me pegou, me colocou no meio da igreja. E o Senhor disse assim para mim: moça, o Senhor manda te dizer que estão te fazendo um tapete. Deixa pisar, moça. Mas o Senhor manda te dizer que neste lugar tu serás uma cortina. E o Senhor manda te dizer que o teu pecado, Ele perdoou desde o primeiro dia que tu se arrependesse. Irmão, eu comecei a chorar e a igreja calada. E o Senhor me fez uma promessa naquele dia. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu tenho um dono. Eu não tinha pai, eu não tinha mãe. E até hoje, irmão, essa mesma igreja, eu nunca saí. Faço 30 anos que estou lá. Eu podia ter procurado qualquer igreja, mas o Senhor disse que era ali que Ele ia me exaltar. E o Senhor me deu uma família. Me deu vários cargos, irmãos. Eu tinha tanto cargo na igreja. Eu louvava. Eu cantava nos interiores. Eu pregava. Mas quando eu casei, eu fui enterrando os meus talentos. Desde que eu me converti, o Senhor me deu o dom de profecia. O Senhor me usava, irmão, tanto por aí, que até hoje tem gente que quando me encontra diz assim: tá voltando, né, ativa. Porque, irmão, eu enterrei tudo. Mas aquilo que o Senhor prometeu, por isso não se detenha, que o teu Deus, Ele te perdoa. Irmão, e o Senhor me justificou naquele dia perante uma igreja, uma ninguém. E hoje, irmãos, eu digo para vocês, o Senhor foi me dando vitória. Eu passei 3 anos só, porque naquela época era coisa de última, você perder a virgindade assim, vixe, meu Deus do céu. E eu não tinha amigas, porque as pessoas... Aí foi que eu fui fazer, andar em círculo de oração, em vigílias, fui crescendo, irmão, espiritualmente. E o meu esposo sabia da minha história, porque a gente se conhece de criança. A gente mora só em ruas diferentes. E quando ele começou a se aproximar de mim, irmão, você vê a guerra que foi. Porque o povo dizia: não, você vai ficar com aquela mulher que já foi de outro e não sei o que, irmão. Pense na luta que foi nós dois. Mas eu disse para ele: você sabe quem eu sou, a minha história não é escondida de ninguém, porque todo mundo aqui já sabe o que aconteceu.
E ele se casou comigo, mesmo sabendo de tudo isso. Mas eu quero dizer para você, não deixe que Satanás lhe acuse, porque o seu advogado é o Senhor. E ele, irmão, tem o poder de advogar suas causas. Eu não sei, eu não tenho nada, não. Eu tenho tantas histórias, irmão, de tantas noites que eu dormi nas casas das pessoas, porque meu pai não me aceitava como uma cristã. De minha mãe mandar minha roupa, de estar sendo perseguida por uma igreja. Uma moça de 17 anos. Eu me converti com 15, até o dia que eu tive que casar. Quantas vezes, para mim ir para a igreja, a minha mãe... Meu pai sempre botou para dormir cedo, ela fazia assim, irmão, que nem novela mesmo, o jeitinho do corpo e cobria o lençol. A porta tinha que estar aberta para ele ver. Eu passava, eu vou fazer um vídeo para vocês, era bem magrinha. Eu passava num vasculhante, irmão, não era uma janela, eu vou fazer só para vocês verem. Se abria assim, aquela janela de vasculhante grande, eu passava. E a gente marcava a hora. Ela dizia, olha, tá hora, eu vou dizer que vou no banheiro e vim abrir o portão para você passar. Isso, irmão, apesar de todas as guerras que o pessoal me perseguia, e minha mãe fez muito isso, até o dia que eu casei, disse, pronto, agora eu sou livre para ir para o culto que eu quiser, para ir para a vigília que eu quiser. E tudo isso, irmão, eu passei. E eu não escondo a minha vida de ninguém. Sou um ser humano, irmão. Regadas a defeitos, a quedas, porque eu sou um ser humano. E tudo isso, irmão, eu passei. Não por forças humanas, porque pelas minhas forças, irmão. Eu já tinha morrido, eu já tinha me desbandaiado, eu já tinha abandonado, mas sempre que eu queria voltar para o mundo, Jesus me trazia de volta. Porque, irmãos, você não sabe o que é você ser rejeitada por uma igreja. Irmãos, eu cantava no departamento jovem. Quando eu fui pedir para voltar, a mulher do pastor disse, aqui ela não canta, porque ela não é digna de cantar. Irmão, eu chorei tanto, pedi tanto, pastor, deixa eu cantar, eu gosto de cantar. Ele me viu tão aperreada que ele disse, irmã, deixa ela cantar. E quando eu chegava, irmão, para ensaiar, ninguém queria sentar perto de mim. E antigamente não tinha, era cópias escritas. A irmã, ela dava cópia a todo mundo. Quando chegava na minha vez, ela pulava. E mesmo assim, irmão, eu ia tão feliz porque eu ia louvar a Deus. Irmão, foram tantas humilhações, tantas humilhações. Eu tinha um sonho de ser maestra, de ser regente. O irmão ensaiava tanto em casa, e quando chegou no dia, ela disse assim, olha, eu estou procurando uma regente, porque eu estou precisando, ninguém quis, mas, irmão, eu levantei minha mão, eu disse, oxe, é minha vez. Quando eu levantei minha mão, eu disse, irmã, eu quero, deixa eu reger o conjunto, eu já ensaiei tanto. Ela disse, você não, você de jeito nenhum. Eu disse, por quê, irmã, eu não posso. Ela disse, porque você não pode. E eu olhei assim, eu disse, eu fiquei assim pedindo. Olha, irmã, quando a gente é tão inocente. E eu fiquei pedindo àquela mulher, deixa eu fazer. E ela, não, você não dá certo, não. Isso, botou outra pessoa que nem sabia. Mas um dia chegou minha vez, irmão. Aquilo não era pronto para mim naquele momento, mas quando Deus me exaltou, eu não regia um conjunto só, não, eu regia logo 2. E até hoje, as pessoas dizem, Kátia, você sabe reger um conjunto. Quem me ensinou foi Jesus. Hoje eu não uso mais essa arma, esse dom. Mas tudo isso, meu irmão, Deus fez na minha vida. Isso, irmão, no poder da oração mesmo, muitas vezes. Por isso que eu quero dizer para vocês. Deus, Ele faz coisas sobrenaturais na nossa vida. Eu quero agora, se eu for contar da minha vida, vocês, é muita coisa. E eu quero dizer aqui a oração de batalha espiritual. A oração de batalha espiritual é a mais difícil, porque requer muito cuidado, pois vocês terão que lutar contra o poder das trevas. É uma oração que tem que ser feita de pé
com os olhos abertos, em posição de batalha, aonde você ativa o mundo espiritual. E fazemos esse tipo de oração para destruir o poder das trevas e libertar os cativos da mão do diabo. Aí tem Efésios, que é o livro mais que tem exatamente contando o que é uma batalha espiritual que tem, né? Vestimos toda a armadura de Deus para poderes edificar contra esse lado do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os demônios deste mundo da treva e contra as forças espirituais das regiões celestiais. Efésios 10 e 12. Então, assim, existem outros tipos de oração, mas para vocês precisam saber que a oração é a chave da vitória. Nunca deixe de orar, nem de fazer o seu devocional. A oração é o contato que você tem com o seu Deus. E neste estudo vimos, à luz da Bíblia Sagrada, entende-se que as Escrituras realmente diz sobre a oração. A oração, a sua importância, como devemos orar, com a frequência que devemos orar, por motivos que devemos orar, quaisquer tipo de oração e outros. E se você deseja orar de forma eficaz, da maneira que agrada a Deus e que produz efeito na sua vida, observe cuidadosamente que a Bíblia ensina e desfrute da comunhão de Deus. Vocês entenderam, minha gente, que a oração é a chave de tudo. Sem oração, a oração é o combustível do cristão. Uma irmã ligou para mim ontem e disse assim: irmã Cátia, eu estava me sentindo tão bem na campanha, mas irmã, foram dias maravilhosos, mas ontem eu senti um vazio, uma tristeza. Eu disse: irmã, se alegre. Sabe por quê, irmão? O cristão, ele não pode estar cheio o tempo todo. A gente tem que um copo, se estiver cheio, irmão, a gente não vai mexer naquele copo, ele já está cheio. Mas quando o copo se desce um pouquinho, a gente vai lá e enche. Porque, irmão, é assim a vida do cristão. A gente tem que se esvaziar para começar a sentir a saudade de Deus, a angustiazinha. Porque, irmão, tenha certeza que as nossas melhores orações foram feitas nos piores dias de angústia da gente. Parece que a gente parece que tem aquilo diferente, parece que a gente sente a chegada de Deus. Então, tenha certeza, irmão, quando você sentir aquela tristezinha, aquela coisa, como está faltando algo, tenha certeza que é o Espírito Santo convidando, dizendo assim: venha que eu quero lhe encher. E a gente só se enche, irmão, com a presença do Senhor. Aí tem algumas orações específicas. A oração específica é aquela oração que você faz em uma área determinada para que haja ação de Deus e destruir toda ação maligna. Aí o que é uma oração específica, irmão? Olha, uma oração específica tem acerca de espinho. Eu até coloquei aqui. Na apostila tem aqui falando: se você também deseja o milagre da restauração e restituição do seu casamento, faça com fé e sinceridade a oração de Oséias, pedindo uma cerca de espinhos ao redor da sua esposa, ou esposo, né? A qual, aqui, quando ela direcionada o rumo à prostituição para se encontrar com seus amantes, ela não sentia mais prazer nem alegria, mas sentia repúdio, nojo nas lembranças que ele tinha com seu esposo que amava e que não merecia ser traído. Um homem obediente a Deus. Essa oração foi feita e ensinada pelo profeta Oséias, pelo próprio Deus, em que fez assim acontecer. Aí aqui tem a oração de Oséias, um exemplo, né? Vocês vão ver aí na apostila. E tem essa oração, irmão, você não vai achar em lugar nenhum a oração da Torre de Babel. Essa oração específica é para que não haja entendimento entre o seu cônjuge e a sua amante ou amante. Seja eles
não concorde mais em nada. Isso acontece quando o povo tentou construir uma torre para chegar no céu. Ali Deus confundiu as línguas. Irmão, essa história, certa vez eu estava aqui e o Senhor disse assim para mim: ore que nem a Torre de Babel. Aí eu fui pesquisar na Bíblia, eu já sabia a história como era. Irmãos, naquela época, todo mundo falava a mesma língua. E eles queriam chegar no céu, construindo uma torre. E foi crescendo, irmão, diz que a torre cresceu. Foi até com Nimrod. Vai lá ler essa história. Irmãos, ele disse que quando eles começaram construindo, aí o Senhor começou a confundir as línguas. Foi onde, irmão, apareceu o inglês, essas línguas que foram, que a gente só falava uma língua só no início de tudo. E era assim, um pedia tijolo, o outro chegava com cimento. Um pedia... E eles começaram a se confundir e brigar entre eles. E não houve mais concordância. Então, a oração da Torre de Babel é aquela oração que você vai chamar a palavra, porque, irmão, existem orações específicas que você tem que ir chamando a palavra. Como é a palavra? Senhor, a tua palavra diz em Torre de Babel, que ali houve confusão de língua, eles não se entendiam. Senhor, vai lá. Eu fui até um exemplo aqui, e como orar, como eu oro, né? Coloque confusão, que não haja entendimento, que a língua deles não haja mais concordância, irmão. Você está chamando a existência a palavra de Deus. E eu botei aqui, existe outros tipos de oração, como quebra de laço de almas que vocês viram, quebra de maldições hereditárias que vocês depois vão aprender, que a gente vai falar de maldições hereditárias e vocês vão ter que fazer algumas renúncias. Oração da restauração. Onde é que tem essa oração da restauração? Vamos lá. Neemias. O que foi que Neemias fez? Reconstruir os muros de Jerusalém. Ali você pode pregar aquele coisa, fazer uma oração específica de reconstrução familiar, espiritual. A oração tem a oração específica para você ungir sua casa e a oração específica, irmão, de cura de alma. É uma, irmão, oração tão importante para você curar a sua alma. Eu não coloquei elas escritas porque seria muitas orações. E o final da apostila eu quero dizer assim para vocês. Mas de uma coisa, tenha certeza. A oração é a chave da vitória. O combustível do cristão. E ela muda qualquer situação. Irmão, ela muda qualquer situação. Essa apostila por o Senhor é autoria minha. Não ensinei nada aqui, irmão, fora a palavra do Senhor. Os irmãos que eu mandei gostaram. Isso aí você pode adquirir para ficar no seu celular. Você tirar mais algumas dúvidas. No final, eu vou ver se eu faço um tipo de uma apostila só com orações específicas, com histórias da Bíblia. A oração específica, irmão, não é que você vai fazer uma reza, como o Pai Nosso, não. Você vai se basear no que foi escrito e na hora que você orar, o Senhor vai colocando palavra na sua boca, ali se chama oração específica, porque as orações, irmão, não são sempre feitas das mesmas formas, a não ser o Pai Nosso. Pai Nosso, sim. Mas você saber que no meio do Pai Nosso você pode criar outros tipos de oração. Aí você pode dizer: Pai Nosso que estás no céu. Pai, o Senhor está no céu. O Senhor está aí para ser adorado e santificado. Irmão, se você for orar a oração do Pai Nosso, tenha certeza, você ora 2 horas na mesma oração. Uma carta como é isso. É linda, irmão. Qualquer dia eu vou trazer uma pregação ensinando a vocês a orar a oração do Pai Nosso. Não assim, Pai Nosso que está no céu, não. Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, Senhor, que venha o teu reino, Senhor, porque o Senhor é feito, Senhor, da tua honra, majestade. Ai, irmão, é uma oração completa de adoração, arrependimento. Cada tópico daquele você pode pegar um pedaço da oração do Pai Nosso e construir uma oração dentro dela. Isso eu aprendi uma vez num trabalho que eu fui, mas, irmão, eu fiquei tão maravilhosa, aquele homem pregando e falando que a gente poderia orar na oração do Pai Nosso. Não uma oração mecanizada, mas uma oração, irmão, com tanto efeito. E assim, irmão, eu tenho
aprendido. Eu não vou mais ali para não cansar os irmãos. Infelizmente, irmão, não posso fazer esse estudo mais cedo, devido ao compromisso dos irmãos, que tem muitos irmãos aqui, que vai para a igreja. Eu também tenho os meus afazeres dia de semana. Queria muito fazer esse estudo mais cedo, mas graças a Deus tem um homem de Deus que eu louvo pela vida dele. Toda vez que ele grava para mim, eu digo assim: Jesus, abençoe o irmão Francisco naquilo que eu não posso abençoar, mas eu sei que eu não posso abençoá-lo materialmente, mas o que esse homem está fazendo por mim, olha, irmão Francisco, a maioria dos testemunhos que foi para o meu canal, eu quero lhe agradecer. Eu tenho um coração tão grato pelo que o Senhor está fazendo. E tenho certeza que quando eu estou editando os meus vídeos, que é o Senhor que manda, eu tenho um coração e digo: Jesus, eu não posso, que ele é digno, sim, mas eu não posso, Jesus, mais derrame bênção sobre a vida do irmão Francisco, que eu quero só louvar, irmão Francisco, porque eu não tenho muitos recursos, mas o Senhor tem dotado pessoas assim como o Senhor para me ajudar. Alguém uma vez veio me perguntar: Mancate, o seu canal, eu digo: irmão, não tenho ajuda financeira nenhuma, é tudo ali eu que edito. Alguém me ajuda, como o irmão Francisco. E Jesus me ensinou, uma pessoa que sou muito ruim para mexer em celular, mas tudo aquilo do canal foi o Espírito Santo que me ensinou a editar, a fazer, até as capas, irmão, quando eu vou fazer, o Espírito Santo me dá o tema. Então, eu quero agradecer ao irmão Francisco. A minha gratidão, irmão Francisco, é essa. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Não posso lhe recompensá-lo, mas eu sou grata, irmão, por cada pessoa. Porque eu não sei se uma pessoa como é que se diz, ingrata. Eu sei de onde eu saí, eu sei as pessoas que me deram a mão. Sou grata à vida dessa mulher chamada Luciana. Onde eu chegar, vou dizer, um dia uma pessoa não desistiu de mim. E hoje, quando eu me vejo metida nesse negócio de deserto, teve uma ferramenta esplendorosa na minha vida, que foi Luciana e Ricardo. Duas pessoas, irmãos, que pode acontecer o que ia acontecer. Mas foram duas pessoas que me ensinaram. Essa mulher nos momentos mais difíceis da minha vida. Dei trabalho, pense. Pergunta a ela o trabalho que a irmã Cátia dava a ela. Pergunta o trabalho que a irmã Cátia dava. Só ela sabe o trabalho, mas ela não desistiu de mim. E se hoje a irmã Cátia tem esse ministério, tem esse povo junto com ela, se chama Luciana. E tudo que eu tenho aprendido no meu deserto, eu tenho uma gratidão àquele homem chamado Ricardo, porque ele me ensinou muitas e muitas e muitas coisas. E hoje a minha mente se abriu e eu estou voltando às minhas origens, de tudo que Deus, no início da minha fé, me entregou. O Senhor uma vez usou alguém para mim e disse assim: tu vai andar pelo Brasil, tu vai andar pelo mundo. E eu não entendia. E hoje eu ando pelo Brasil, que eu conheço um monte de gente do Brasil todo. Não conheço fisicamente, mas virtualmente. E já estou chegando fora do Brasil. Já tem umas meninas bonitas aí dos Estados Unidos, outras do Portugal, pessoas da Argentina. E quando eu vejo que Deus fez isso na minha vida, eu digo: Deus, eu não mereço. E eu vejo sotaques diferentes do meu, e eu digo: Deus, como é isso? Ele disse: para eu te apresentar o mundo, não precisa tu nem sair de casa. E hoje, irmão, o que Deus falou na minha vida lá no início de tudo. E quem sabe, né? Eu também não vou andar ainda no Brasil, né? Alguns estados eu já conheço, quem sabe, né? Quem sabe é Deus. Essa semana, um irmão fez um trabalho comigo de cura, e Deus usava a boca dele e dizia assim: eu vejo você em muitos lugares. E naquela hora eu chorava e dizia: Jesus, como eu vou chegar? Mas eu já cheguei até aqui com vocês, e se
Se eu dissesse Cátia até aqui, eu já era grata por tudo que ele fez, as pessoas que eu conheci. Irmãos, eu não sou estrela. Não tem irmão temor de ligar para mim, mandar uma mensagem, mas eu tenho medo até de incomodar. Me incomode, minha irmã. Pode incomodar, eu sou só a serviçal, eu só sirvo ao Senhor. Não me trate como estrela, não. Eu sou igual a você. Tem tanta gente que liga para mim, irmão, e eu termino dizendo como eu aprendi com você. Eu não sou estrela, a Luciana não é. Pode, irmão, conversar com a gente. Estamos aqui tudo no mesmo lugar, todos na mesma posição. Não tem aqui maior nem menor. Sabe quem é maior aqui? É só Deus. A irmã Cátia não é maior. Ninguém aqui é maior, é Deus. No dia que eu queria ser maior, eu disse, Jesus, me tire. Então, que Deus abençoe. Deus vos guarde. Contei um pouco, irmão, eu sou chorona, porque Jesus me quebrou muito. Não é que eu estou aqui cheio de mágoa, de rancor, não. Eu só posso dizer para vocês, eu vou gravar o meu deserto, eu vou botar no canal, porque as pessoas só querem ouvir de testemunho de casamentos restaurados. Mas se esquece, irmão, que antes de um casamento ser restaurado, houve várias situações de destruições para que aquele casamento fosse restaurado. E eu sei, irmão, que Deus, para mim, está aqui hoje. Alguém ligou para mim uma vez e disse assim, irmã Cátia, agora eu entendo por que tu não saiu do deserto. Eu disse, por quê? Porque senão não teria te conhecido. Eu disse, é verdade. Talvez eu não estaria nem aqui fazendo essa obra com vocês. Deus abençoe, Deus guarde. Nós vamos terminar com a oração, que eu não quero, porque senão a gente vai para amanhecer o dia que a irmã Cátia conversa demais. Vou preparar a próxima apostila. Quem quiser adquirir essa, aí eu vou mandando. São 9 apostilas. Eu vou preparar a próxima. Para terça-feira nós começamos com um novo assunto. Não sou, irmão, aqui especial mais que ninguém. Mas que Deus abençoe. Se eu magoei, se eu e Luciana estamos fazendo algo que está magoando alguém, não é a nossa intenção. A nossa intenção é ajudar para o reino cresça. E o que eu mais quero aqui é ver pessoas até se vai para os Estados Unidos, a gente já ganhou a passagem. E foi. Tá certo, vamos embora. Amém. Deus abençoe. Um abraço, irmão Francisco. Não me abandone, viu, homem? Não me abandone. Você, por enquanto. Que eu vou descartar, mas não me abandone. Só você deixar você é meu cantor. Deixar ela Você é meu você é meu cantor oficial. Se você deixar ela lavar, eu quero com você. Não, viu? Deus abençoe a todos. Nós vamos terminar. E o testemunho do irmão Francisco tá lá, do irmão Israel tá lá, que não ouviu, vai no privado. Ficou muito bonito, ficou lindo. E que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Eu quero que a minha... Boa noite, a Luciana termine com a oração. E vai estar gravado. E amanhã, quem quiser distribuir para outras pessoas, eu vou mandar para vocês. Amém? Lu, termina com a oração. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa noite, por esses momentos, por esses ensinamentos, Senhor. Abençoa nossas vidas, nos dá uma noite, um lustro, que possamos dormir, Senhor, assim como está escrito na Tua palavra. Possamos ter, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Abençoa nossa semana, abençoa nossos lares, abençoa nossos filhos, Senhor. Visita, Senhor, todos aqueles, Senhor, que amamos. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Amém. gente. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite. Amém. Boa noite. Glória a Boa Deus. noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Pai do Senhor. Boa noite. A paz do Senhor para todos. Todos abençoados. Amém. Lu, pode louvar, Deus viu, irmão Francisco? Pode terminar louvando. Acho que ele saiu. Saiu não. Aí não. Pode terminar louvando. A gente gosta de ouvir o seu louvar.
sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandono meu amparo, eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá no cruz o meu amor. E por isso serei teu Senhor. Se entrarei na batalha, eu contigo lutarei. Se pisarei nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que andar, do outro lado para te guiar. Deus, terror abatido, pela seta ferido, eu tão meigo com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrarei na batalha, eu contigo lutarei. Se entrarei nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que andar, e ao seu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisarei nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Aleluia. Deus seja louvado. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Durma com Deus. E um bom final de semana a todos. Começa sexta-feira. Ai, Deus abençoe, irmão Francisco. Amém. Pai do Senhor. Amém, irmão. Ricardo Ariel. Amém. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe também.